Olá, sou o professor Josimar Silva. Nós vamos ter mais uma aula de combinatória. Tá? Nessa aula nós vamos falar de um problema que aparece com muita frequência nos livros, na parte de combinatória. Tá? Mas na verdade é um problema de aritmética, onde se usa o princípio fundamental da contagem para resolvê-lo. Tá? E muitas vezes se dá muita importância, muita ênfase a esse tipo de problema, que não passa de um problema, né? Onde se aplica o PFC, e parece, às vezes a gente acha que esse problema é um tópico de combinatória. Na verdade não é, não passa de um problema onde se aplica o PFC, tudo bem? Eu estou me referindo ao tipo de problema que está aqui, tá? Esse clássico problema de se encontrar o número de divisores, a quantidade de divisores de um número natural, tudo bem? Peguei aqui um número natural bom para a gente ver como é que essa coisa acontece, tá? Quantos são os divisores positivos de 72? E depois eu pergunto quantos deles são pares, tá? Vamos atacar a primeira pergunta, tudo bem? Primeira coisa que eu vou fazer é decompor o número 72 em fatores primos. Fazer a decomposição completa do número 72, tá? Então vamos lá, 72 por 2 vai dar 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Fiz a decomposição, tá? Eu encontrei 2 ao cubo e 3 ao quadrado, tá? Esses são os expoentes dos fatores primos da decomposição completa, da fatoração completa de 72, fatoração em primos, tá? Agora vamos pensar no seguinte, eu tenho que encontrar, tá? Eu tenho que pesquisar, investigar quantos são os divisores possíveis, tá? Quantos são os divisores de 72, ou seja, quantos números possíveis eu tenho para colocar aqui, de modo que essa divisão dê um número inteiro, tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, 72 é o numerador, né, tá? Dividendo, tudo bem? E o meu divisor, vou pensar nele agora. Esse meu divisor aí pode ter o fator 2, não pode? Pode ter o fator 2, ok. Ele pode também ter o fator 3, né? Ele pode ter o fator 3. Mas ele não pode ter nenhum outro fator primo diferente de 2 e 3, já que 72 só possui esses dois fatores primos. Então, o divisor de 72 não pode ter fator 5, fator 7, fator 13, 11, tá? O que eu preciso fazer agora é escolher, tá, quais são os expoentes desses fatores primos. Bom, para o caso do 2, do fator 2, eu tenho as possibilidades 0, 1, 2 e 3. Tá? No máximo 3. O expoente do 2 é no máximo 3. É muito fácil perceber que se eu colocar o 2 elevado à quarta, essa divisão já não vai dar exata, porque o 72 só dispõe de 3 fatores 2. Então sobraria um fator 2 aqui no denominador, fazendo com que essa divisão já não fosse exata. Tá? E, em caso análogo, no caso do fator 3, eu tenho como possibilidades para o seu expoente 0, 1, 2. Então o expoente é no máximo 2. Tá? Então, para eu construir, para eu fabricar agora um divisor de 72, basta escolher os expoentes do fator 2 e do fator 3. Tá? Eu tenho que fazer essa escolha. Aí a gente já começa a perceber que a gente está aí diante de um problema de combinatória. Tá? De quantas maneiras eu posso escolher o expoente para o 2? Bom, eu tenho 4 possibilidades de escolha para o expoente do 2. De quantas maneiras eu posso escolher o expoente do 3? Eu tenho 3 possibilidades de escolha para o expoente do 3. Isso vai me dar 12 divisores. Então, são 12 divisores que o número 72 tem positivos, é claro, tá? Se eu não considerasse a restrição de serem positivos, eu teria que dobrar, seria 24. Para cada divisor, teria o seu simétrico, tudo bem? Então, são 12 divisores positivos. Deixa eu colocar aqui. Positivos, tá? E, quer ver, só para a gente ter uma ideia do que foi feito aqui, por exemplo, eu poderia ter escolhido o expoente 3 aqui, né? Eu poderia ter escolhido o expoente 1. E aí eu ficaria com 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1, ou seja, 24, que certamente é um divisor de 24, tá? Bom, como foi somente um exemplo, eu vou apagar isso aqui, tá? Tudo bem? Então tá aqui a resposta é 12. Na prática, o que a gente faz é o seguinte, é pegar o expoente do 3, tá? O expoente do 2, que é o 3, pegar o expoente do 2
expoente do 3, que é o 2, e fazer o seguinte, acrescentar uma unidade, tá? E efetuar esse produto. Isso vai dar 4 vezes 3, 12, tá? Então, o que a gente faz, o que o aluno, muitas vezes, ele está acostumado a fazer, é mecanicamente, sem saber o porquê disso, sem saber de onde é que vem essa regra, acrescentar uma unidade ao expoente de cada um dos fatores primos da decomposição do número, tá? Para cada um dos expoentes, acrescentar uma unidade e depois efetuar o produto desses valores encontrados, tá? Então, essa é uma regra, tá? O porquê dessa regra está aqui, a explicação está aqui. O que está por trás dela é o princípio fundamental da contagem, é um princípio multiplicativo, ok? Vamos ver agora como é que fica aqui a resolução da segunda pergunta, tá? A resposta para a segunda pergunta. Quantos deles são pares? Tudo bem? Eu tenho agora que fabricar expoentes pares, tá? Eu tenho que construir expoentes pares do 72. Para que eu tenha expoentes pares, divisores pares, perdão. Para que eu tenha divisores pares, esse produto aqui tem que ser par, evidentemente, né? Quando é que um produto entre números, de vários números, vai dar par? Quando pelo menos um dos fatores é par. Basta que um dos fatores seja par para que o produto já seja par. Então, eu tenho que me assegurar de que essa potência de 2 aqui venha a resultar um número par, tá? Bom, a única potência de 2 que não é par é 2 elevado a 0, que vai dar 1, que é ímpar. É a única potência de 2 que não é par. Então, a única restrição aqui é que o expoente do 2 não seja 0. Então, eu tenho como possibilidades de escolha para o expoente do 2, 3 possibilidades. Eu tenho apenas 3 possibilidades de escolha para o expoente do 2, excluindo o 0, porque 2 elevado a 0 vai dar 1, é ímpar. E ímpar vezes ímpar, que seguramente é ímpar, né? Vai dar ímpar, tá? Quando eu tenho produto onde todos os fatores são ímpares, o resultado seguramente é ímpar, tá? Então, aqui eu tenho 3 possibilidades de escolha, tá? Então, eu tenho 9 divisores pares, tá? Positivos. Tudo bem? Lembrando que esse 1 aqui, ele advém do 0, né? Ele aparece em decorrência desse 0 aqui, da possibilidade do 0. Aqui eu tirei a possibilidade do 0 para o expoente do 2. Então, eu tenho os divisores pares positivos. Se eu tivesse interessado em descobrir os ímpares, tá? Aí, nesse caso, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu posso, aqui nessa situação, poderia pegar o total e tirar os pares. Certamente o que sobra são os ímpares, 12 menos 9, 3. Ou então eu poderia resolver diretamente o problema, impondo que o expoente do 2 seja o 0. Com certeza, tá? O expoente do 2 tem que ser 0 para que seja uma potência de 2 ímpar. Tem uma possibilidade de escolha para o expoente do 2 e tem 3 possibilidades de escolha para o expoente do 3. Isso vai me dar 3 divisores ímpares, também positivos. Tudo bem? Ok? Vamos a um problema que está diretamente relacionado com o que a gente acabou de ver, tá? É um problema da PUC. Ele diz o seguinte: 1.440 soldados são divididos em X equipes, de modo que todas as equipes tenham o mesmo número de soldados. E o número de soldados em cada equipe é par. O número possível de valores de X tem as opções, as 5 opções, tá? E, nesse momento, eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo e tente resolver. Vamos à solução, tá? Então, eu tenho 1.440 soldados que devem ser divididos pelo número de equipes, X equipes, e vai me dar o número N de soldados em cada equipe, que, evidentemente, tem que ser um número inteiro e par, né? Tudo bem? O número de soldados em cada equipe tem que ser par, conforme diz o enunciado, tá? Essa relação entre esses 3 números, ela pode ser escrita de uma outra maneira. Assim, ó, 1.440 dividido por N igual a X, onde N é par, tá? O que me faz concluir que, na verdade, o que eu preciso saber para cada valor de N eu tenho um valor de X, né? Então, o que me faz
concluir que o que eu preciso saber é quantos são os divisores pares de 1440. Ou seja, esse problema poderia ser enunciado da seguinte maneira: quantos são os divisores pares de 1440? Então, nós vamos ver aqui a decomposição de 1440 em fatores primos é 12, que é 2 ao quadrado, vezes 3, é 12 ao quadrado, vezes 10, que é 2 vezes 5. Isso vai me dar 2 à quinta, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, tá? Elevado a 1. Essa é a decomposição em fatores primos de 1440. Bom, eu quero encontrar os divisores pares. Então, eu vou impor que o expoente do 2 seja diferente de 0, ou seja, 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, eu tenho 5 possibilidades para o expoente do 2, tá? Eu tenho 3 possibilidades para o expoente do 3, 2 mais 1. Vou somar uma unidade aqui ao expoente do 2, referente ao 0. E vou somar uma unidade ao expoente do 5, referente ao 0 também. Ambos os expoentes podem ser zeros, tá? Esse cara aqui que não pode ser, tudo bem? Então, isso vai me dar 5 vezes 3 vezes 2. 30. Então, são 30 valores possíveis para x, tudo bem? Opção D, tá ok? Uma outra solução para esse problema seria substituir esse n por 2k. E aí seria 720 dividido por k, e eu teria que encontrar o número de divisores de 720 positivos, tá? Que vai dar 30 também, tudo bem? E com isso a gente encerra a nossa aula de hoje.